Vamos pensar um pouco aqui sobre a exploração do trabalho dos professores e professoras no Rio Grande do Sul. Tá? Trabalho super explorado. Tá? Imagine o seguinte, certo? Imagine uma turma com 20 alunos, tá? Imagine que cada aluno pague R$ 25 por hora aula para o professor ou professora, tá? R$ 25 é o que muitos cursinhos pagam por hora aula para cada professor, sem levar em consideração que muitas vezes o professor precisa elaborar o polígrafo para o cursinho e sem receber por tal. Sendo ainda que uma aula particular para apenas um aluno é em média R$ 30. Tá? O professor receberia então, se fosse R$ 25 por hora aula, né, para 20 alunos, tá? R$ 500 por uma aula. Mas imagine que são 4 aulas em um mês, já que em um mês, né, há 4 semanas. Logo, o professor receberia R$ 2.000 por essa turma de 20 alunos ao final do mês. Mas imagine que o professor ou a professora tem 32 períodos de aula por semana, ou 32 turmas com um período cada. Se cada período de aula com 20 alunos ele deveria receber R$ 500, por 32 períodos de aula por semana ele receberia então R$ 16.000. Lembre que em um mês há 4 semanas e que a cada semana o professor leciona 32 períodos de aula. Isso acontece com muitos professores na rede estadual, tá? Principalmente nas disciplinas das ciências humanas como filosofia e sociologia. Logo, né, ele deveria receber R$ 64.000 por mês para 32 períodos de aula por semana ao mês. Agora compare isso com a realidade, né, de um professor da escola pública no estado do Rio Grande do Sul, né, que trabalha 32 períodos de aula por semana para 40 horas, com turmas de em média 20 a 25 alunos, né, algumas com mais, até 30 e poucos alunos, e recebe menos de R$ 2.700 por mês. Não esqueça que um professor em escola pública precisa também corrigir trabalhos, elaborar e corrigir provas, planejar aulas para turmas diferentes, de anos diferentes, preencher cadernos de chamada, né? E trabalhar muitas vezes em 3 turnos até em mais de uma escola, certo? Se um professor com 32 períodos por semana e 32 turmas de 20 alunos cada recebesse R$ 2 por aluno por aula, com 640 alunos no total, mesmo que algumas turmas tivessem 2 períodos a cada período seria como se o professor atendesse uma turma com seus 20 respectivos alunos. O professor receberia ao final do mês R$ 5.120. Se o professor recebesse R$ 25 por cada período de aula, hora-aula, como fazem cursinhos, a maioria, né, que é uma miséria, né, ridículo, mas muitos fazem assim, por exemplo, né, mesmo assim receberia ao final do mês R$ 3.200. 32 períodos por semana em 4 semanas durante um mês, ou seja, mais do que o estado do Rio Grande do Sul paga aos professores. Na verdade não paga, né? Porque o salário é atrasado, defasado, né? E o banco ainda corrói o nosso dinheiro, né? O Banrisul. E obviamente isso ainda estaria muito longe de ser justo, se fosse R$ 3.200, ainda assim estaria muito longe, né? O governo aqui no Rio Grande do Sul não paga nem mesmo piso, que é uma lei nacional, né? E não é cumprida há muito tempo, desde o governo aí, Tarso, passando pelo governo Sartori, que foi uma grande desgraça, né? A defasagem salarial foi piorando cada vez mais. Conclusão: o trabalho do professor é ultra explorado, tanto no estado quanto em escolas particulares e cursinhos também, né? Não é só no estado, né? Os cursinhos e escolas particulares também exploram bastante, né? Mas o estado, né? O estado nos explora muito mais. Isso é uma vergonha, certo? Isso é motivo para a revolta, né? Então pensem sobre isso, como o trabalho de vocês, professores e professoras, é ultra explorado, certo? Vocês não recebem não chega nem a R$ 2 e pouco aí por aluno por cada
turma e aula que vocês dão, certo? Calculem, né? Pense um pouquinho aí sobre esses dados aí. Um trabalho ultra explorado, certo? Há motivos de sobra, né, para a revolta.